Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade aqui nas características dos direitos fundamentais, essa parte aí tão importante que nós temos dentro dos direitos fundamentais, vamos para a próxima característica, né? Próxima característica, meu irmão, ó, se você puder colocar aí um Pikachu, um coração, uma estrela, fazer o que você quiser. Deixa eu explicar. Essa característica ela não cai em prova. Essa característica despenca em prova. E outro detalhe, ela não é importante apenas pelo fato de ser uma característica muito recorrente em prova, não. Ela é importante porque várias decisões do Supremo são pautadas nessa característica que eu vou trabalhar com vocês. Então, muito cuidado mesmo com essa abençoada aqui, quer ver? Alguns vão chamá-la de limitabilidade. Outros vão chamá-la de relatividade. Então, se eu falar limitabilidade ou relatividade, está tranquilo, beleza? Falar que o direito fundamental é limitado ou falar que ele é relativo, dá na mesma. Aí coloquem, por favor, o que significa essa característica. Coloquem assim, ó. Segundo o STF, nenhum direito fundamental é absoluto. Segundo o STF, nenhum direito fundamental é absoluto. Agora vamos lá, porque essa característica aqui, essa abençoada, nós vamos perder um tempinho, nós vamos ganhar um tempo significativo aprendendo isso aqui, afinal a recorrência dela em prova é gigante, como eu falei para vocês. Primeiramente, professor, o que é um direito absoluto? Nós falamos que o direito absoluto, pessoal, é um direito intangível, é um direito intocável. Se o seu direito é um direito absoluto, significa dizer que o seu direito ele não comporta exceção. Então, o direito absoluto é aquele direito intocável, é aquele direito que não sofre exceção. Ok? Agora vem cá. Vou usar as palavras do Supremo para começar a falar disso aqui com vocês. O Supremo fala bem assim, que a nossa Constituição ela não comporta direitos fundamentais absolutos. Por quê? Porque ter direito absoluto é acabar negando existência a outros direitos reconhecidos pela Constituição. Então, ó, ter direito absoluto é negar a existência a outros direitos reconhecidos pela Constituição. Como assim, professor? Não estou conseguindo entender. Ó, vou te dar um exemplo fácil. A nossa Constituição, ela vem e fala bem assim, ó. É livre a locomoção em território nacional, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, permanecer ou dela sair com os seus bens. Esse é o famoso direito de locomoção ou direito de ir e vir dos cidadãos. Beleza? Agora vem cá. Nós temos direito de locomoção? Hoje temos. Agora eu chego para você e falo assim, gente, olha, a partir de agora o seu direito de locomoção é um direito absoluto. Peraí. Se o seu direito de locomoção é absoluto, significa que você não pode ser preso. Porque a sua locomoção ela é intocável. Mas peraí, quer dizer então que eu posso roubar, matar, estuprar e eu não vou poder ter cerceado a minha locomoção por conta disso? Então esse é o problema do direito absoluto. O direito absoluto, em um momento ou outro, ele vai acabar negando existência a um outro direito. Porque perceba, a mesma Constituição que fala que eu tenho direito de locomoção é a mesma que prega penas privativas de liberdade. A mesma Constituição que fala que eu tenho direito de propriedade é a mesma que permite a desapropriação, a requisição. A mesma Constituição que fala que eu tenho liberdade de expressão é a mesma que fala que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Então, o que eu quero que você entenda de uma vez por todas é que você tem o direito? Tem. Mas o seu direito, ele é um direito limitado, ele é um direito relativo. É sempre possível que diante de um caso ou outro, esse seu direito sofra algum tipo de exceção. Como eu costumo sintetizar isso aqui para meus alunos, nem o mais elementar, nem o mais precioso dentre todos os direitos fundamentais é absoluto. Eu estou falando do direito à vida. Até o todo-poderoso e inigualável direito à vida no Brasil é um direito relativo. Porque, em regra, eu não tenho pena de morte, certo? Mas existe a exceção em caso de guerra declarada. Então, até o direito à vida acaba sendo um direito relativo no nosso ordenamento jurídico. Então, eu vou, mais uma vez, sedimentar essa situação
para eu começar a entrar em alguns outros detalhes disso aqui ainda. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, nenhum direito fundamental é absoluto. Os nossos direitos fundamentais são limitados, eles são relativos, porque é sempre possível que o meu direito ele sofra algum tipo de exceção. Mas vem aqui, quer ver? Primeira observaçãozinha, inerente, obviamente, a essa situação aqui. Coloquem assim, ó. Segundo o STF, a relativização do direito fundamental, pode ser expressa ou implícita. A relativização do direito fundamental pode ser expressa ou implícita. Vamos entender isso aqui. Segundo o Supremo, a relativização do direito fundamental pode ser expressa ou implícita. Como assim, professor? Eu quero que você entenda que muitas vezes a exceção, a relativização, ela vem prevista expressamente na Constituição. Mas algumas outras vezes não, né? E aí, olha esse caso aqui, eu gosto muito desse exemplo, porque eu acho ele um exemplo bem fácil para você entender. Quando você pega o artigo 5º, inciso 11, ele fala sobre a inviolabilidade do domicílio. E lá o texto fala assim, ó. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, não podendo penetrar sem que haja o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para a prestação de socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então vem cá. Eu sei aqui que eu já tenho um direito, que é o direito da inviolabilidade de domicílio, beleza? Mas eu já sei que esse meu direito não é absoluto, eu já sei que ele é relativo, porque expressamente a Constituição coloca alguns casos em que eu posso entrar, mesmo sem o seu consentimento. Quer ver, ó? Flagrante, desastre, prestação de socorro, beleza? Mas aconteceu a seguinte situação. Esse exemplo aqui não é um exemplo que eu estou inventando, foi um exemplo que de fato aconteceu. Olha esse caso aqui comigo, por favor. Teve uma situação de um escritório. E eu não sei se vocês sabem, mas pela jurisprudência do Supremo, escritório é considerado casa para o direito constitucional. E aí tinha um escritório, e olha que interessante, que peculiar. Esse escritório ele funcionava de segunda a segunda, das 6 às 20 horas. De segunda a segunda, das 6 às 20, o escritório estava ali funcionando. E aí começaram a desconfiar que nesse escritório estava tendo alguma coisa errada, estava tendo atividade ilícita. Todavia não existia nenhuma prova cabal, nenhuma prova perfeita, inequívoca, para que pudéssemos ofertar uma denúncia e pedir a punição daqueles indivíduos. Entretanto, existiam vários indícios dessa situação. E por conta desses indícios, então, pediram para o juiz autorizar uma escuta ambiental. Queriam colocar microfones em locais estratégicos para saber o que eles andavam falando ali. E pelos indícios existentes, o juiz foi lá e autorizou. Só que quando eles foram cumprir essa ordem judicial no escritório, casa, se depararam com um problema. Porque, peraí, eles iam cumprir uma ordem judicial sem o consentimento, né? Não tinha como falar que estavam entrando lá para colocar uma escuta. Mas peraí, ordem judicial sem o consentimento só pode ser cumprida durante o dia. Lascou, meu irmão. Como é que eu vou cumprir durante o dia se de segunda a segunda, das 6 às 20 horas, o abençoado do escritório está funcionando? Perceberam a malandragem da situação dos caras? O que aconteceu? Meteram o pé na porta à noite, colocaram as escutas. Pouco tempo depois, pegam toda a atividade criminosa naquele escritório e tudo, como o esquema era feito, isso e aquilo, e vem e vai. Eu pego tudo isso, coloco no processo, denuncio essa galera. Quando o advogado do escritório vê isso, ele fala bem assim, para, desentranhe esse processo e retire essas provas ilícitas. Todas essas gravações que vocês têm aí são ilícitas, porque vocês cumpriram essa ordem judicial descumprindo a própria Constituição. Vocês entraram naquela casa, o escritório, durante a noite para cumprir uma ordem judicial sem o consentimento, e a Constituição não permite isso. De fato, o advogado estava certo, concorda, a Constituição não permite. Só que a questão, ela deu tanto pano para a manga que ela parou no Supremo. Chegando no Supremo, o Supremo falou bem assim, olha, de fato, né, isso aqui que vocês estão falando, dessas provas ilícitas, tem base. Mas é o seguinte,
Primeiro, nenhum direito fundamental é absoluto, para começar. Segundo, eu não posso permitir que vocês usem uma brecha deixada pela Constituição para sair praticando atividade ilícita, para tocar o terror por aí. Portanto, é o seguinte, de fato, essa prova nasceu ilícita, porque ela nasce descumprindo a Constituição da República. Só que o caso concreto nos mostrou que seria impossível entrar durante o dia. Portanto, eu, Supremo, estou convalidando essa prova. Ou seja, ela era ilícita, mas agora ela passa a condição de uma prova lícita. Onde eu quero chegar? O que o Supremo permitiu nessa situação? O Supremo me permitiu entrar no escritório, que é uma casa, durante a noite, sem o consentimento, para cumprir uma ordem judicial. Beleza? Entenda. Você encontra essa exceção prevista expressamente na Constituição? Não encontra. Porque eu estou aí diante de um caso típico de relativização implícita de direito fundamental. Agora, só para não ter problema aqui, a regra não mudou, pessoal. A regra continua a mesma. Quer entrar em casa de alguém para cumprir ordem judicial sem consentimento tem que ser durante o dia. Porém, eu tenho essa exceção aí que eu acabei de mostrar. Então, mais uma vez, eu reitero, nem sempre você vai encontrar a exceção prevista expressamente. Muitas vezes, a relativização ela acaba sendo implícita. Pode vir de uma jurisprudência, de uma decisão do Supremo, como foi esse caso. Beleza? Outra observaçãozinha aqui importante sobre esse caso aqui. Vamos lá. Coloquem assim. Segundo o STF, uma lei infraconstitucional pode restringir um direito fundamental. Uma lei infraconstitucional pode restringir um direito fundamental previsto na Constituição quando se tratar de um direito de igual, ou de maior relevância, ao previsto na Constituição. Igual ou maior relevância ao previsto na Constituição. Pessoal, essa questão aqui eu já vi ela sendo cobrada algumas vezes em prova. Inclusive, uma vez ela foi cobrada diretamente, salvo engano, foi numa prova da ABIN, uma prova muito boa. Do CESP ele cobrou essa questão. Mas olha aqui, uma lei infraconstitucional, que é uma lei que está abaixo da Constituição, pode relativizar um direito previsto na Constituição? Pode, o Supremo falou. Quando o direito que tiver previsto na lei for de igual ou de maior relevância àquele que está previsto na Constituição. Vou te dar um exemplo. Se você pegar a Constituição no artigo 5º, inciso 12, ela fala o seguinte: é inviolável o sigilo de correspondência, comunicações telegráficas, dados e telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, lá. Se você pegar a Constituição em tempo de paz, em lugar nenhum, a Constituição permite você violar a correspondência. Beleza? Agora, peraí, por que você já escutou falando por aí que em presídio você pode violar a correspondência do preso e tem até uma lei que fala sobre isso, né? E essa lei é constitucional. Professor, mas se a Constituição fala uma coisa e a lei fala outra, como que essa lei é constitucional? Deixa eu te explicar. Os presidiários, eles estavam usando, aqueles safadinhos, as correspondências, as cartas, para fazer comunicação de dentro para fora do presídio. Porque tentar entrar com o celular era muito perigoso. Agora, as cartas sempre foi bem mais fácil. Então, eles estavam usando as cartas para cometer uma atividade ilícita. E aí, então, o Supremo acabou permitindo que fosse violadas as correspondências, só que aí começaram a abusar do poder. E qualquer tipo de correspondência eles estavam violando. Então, era necessário, era imprescindível uma lei para regular essa situação. E aí criaram uma lei, né? E aí, num primeiro momento, essa lei foi questionada, porque eles falam que essa lei fere a Constituição, mas, de fato, o que a lei estava fazendo ali era contemplando um direito para a sociedade. Porque imagina se eu deixo as correspondências entrar e sair do presídio sem que haja um controle. Isso ia gerar um mal muito maior para a sociedade. Então, visivelmente, o direito que está nessa lei é de igual ou de maior relevância àquele que está elencado na Constituição. Por isso, mesmo ela sendo uma lei infraconstitucional, ela pode sim limitar, relativizar direito da nossa Constituição. Último detalhe para eu fechar essa característica aqui. Última observaçãozinha.
Coloquem assim, ó. Teoria dos limites, dois pontos. Teoria dos limites, dois pontos. Aí coloquem assim. Nenhum direito fundamental é absoluto. Nenhum direito fundamental é absoluto. Todavia, a sua relativização precisa ser moderada. Todavia, a sua relativização precisa ser moderada para que não venha frustrar, o núcleo essencial do direito. Para que não venha frustrar o núcleo essencial do direito. Vamos entender isso aqui. Ó, o que é a teoria dos limites? Entenda. Eu sei que nenhum direito fundamental é absoluto. Se nenhum direito fundamental é absoluto, significa que ele pode ser o quê? Relativizado. Agora, você tem que ter um parâmetro para essa relativização. Você tem que ter uma moderação para que isso aconteça. Eu posso relativizar? Posso. Porém, a relativização não pode ser ilimitada, indiscriminada, sem critérios de proporcionalidade. Por quê? Se eu faço uma relativização ilimitada, eu vou estar quebrando muitas vezes a essência, o núcleo essencial do direito. E isso não pode. Então entenda, eu sei que nenhum direito fundamental é absoluto. Ele pode ser relativizado. Mas a relativização não pode ser de tal forma, não pode ser tão grosseira a ponto de quebrar a essência daquele direito fundamental. Então isso é o limite do limite. Posso relativizar? Posso. Mas não pode ser algo totalmente sem padrão, sem uma moderação. Beleza? E geralmente me perguntam assim, professor, mas qual é o núcleo essencial do direito? Sei lá. Cabe ao Poder Judiciário, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal, analisando caso a caso, entender o que é ou não o núcleo essencial do direito. Nós não temos na Constituição ou uma lei que venha definir qual é o núcleo essencial do direito. Beleza? Então, se porventura ele afirmar, gente, um direito fundamental pode sofrer uma relativização de maneira indiscriminada ou ilimitada. Errado. Porque aí fere a teoria dos limites. Vamos mais uma característica então? Então eu já sei, já ficou gravado que nenhum direito fundamental é o que? Grita aí! Absoluto! Muito bem, parabéns, abençoado! Taca ali pau, Júnior! Próxima característica. Imprescritibilidade. Imprescritibilidade. Aí coloca assim, por favor. Não perde o direito de utilizá-los, pelo passar dos anos. Não perde o direito de utilizá-los pelo passar dos anos. Pessoal, eu gosto de colocar essa aqui, sobretudo por esse detalhe aqui, presta atenção. Eu quero que você entenda que o direito fundamental, que é o que nós estamos estudando, vai ser um pouco diferente do direito como um todo. No direito como um todo, nós amamos prazo. Pode olhar. No direito, nós sempre temos prazo para tudo. Prazo para entrar, prazo para contestar, prazo para recorrer, prazo para isso, prazo para aquilo. Porque no direito nós amamos prazo. Nós falamos que o direito ele é tempestivo. Ele tem que ser feito no prazo certo. Por isso que nós temos uma máxima no direito que fala assim, olha, o direito não socorre os que dormem. Dormiu no ponto, perdeu o direito, tô nem aí para você. Porém, quando eu falo do direito fundamental, a coisa é diferente. No direito fundamental, a regra não é a prescrição, a regra é a imprescritibilidade. Eu posso ficar 5, 10, 15, 20 anos sem usar um direito fundamental. Não é o tempo que vai fazer com que eu perca o exercício desse meu direito. Então, vou repetir. No direito como um todo, a regra é a prescrição. Dormiu no ponto, perdeu o direito. No direito fundamental, especificamente, a regra é a imprescritibilidade. Posso ficar 10 anos trancado num quarto sem usar o meu direito de locomoção. A hora que eu quiser, eu tenho esse direito assegurado. Porque eu não perdi o direito pelo passar do tempo.
Claro, tem algumas exceções, sim, mas a regra é a imprescritibilidade. Mas coloca uma observaçãozinha boa aqui, por favor. Coloque aqui, ó. Observação. Aí coloquem assim para não ter problema. Segundo o STF, são imprescritíveis as ações contra a violação de direitos humanos. São imprescritíveis as ações contra a violação de direitos humanos. Ei, cuidado com isso aqui, cuidado com isso aqui. É uma questão que pode cair tanto aqui no constitucional quanto lá na parte de direitos humanos. Então, segundo o Supremo, são imprescritíveis esse tipo de ação aí, esse tipo de situação. Ações que venham violar os direitos humanos. É a mesma lógica da tortura, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o crime de tortura, o crime, é prescritível. Se eu não executar o ius puniendi, o poder punitivo no prazo, está prescrito o crime. Agora, os efeitos da tortura são efeitos imprescritíveis, ou seja, se eu sou um general e torturei na época da ditadura, se você não denunciou no prazo, o crime para mim está prescrito. Porque o crime de tortura é prescritível. Agora, os efeitos da tortura, ou seja, para aquele que sofreu a tortura, o efeito é imprescritível. Beleza? Ou seja, pode passar 50 anos, mas você pode pedir uma indenização em virtude dessa situação. Porque os efeitos para aqueles que sofreram a tortura são imprescritíveis. Ok? Vamos colocar aqui agora a última característica dos direitos fundamentais. Beleza? Lembrando, posso aqui não ter falado todas, mas eu lhe asseguro veementemente que eu falei das mais importantes, aquelas que são cobradas com uma frequência maior em prova, ou aquelas que, ainda que não sejam cobradas com tanta frequência, vão lhe dar uma base sólida para você acertar muita coisa posteriormente. Então vem comigo. Última característica que eu vou colocar aqui é a irrenunciabilidade. Aí coloquem assim, irrenunciabilidade. Não podem ser renunciados, pois em regra, são indisponíveis. Não podem ser renunciados, pois em regra são indisponíveis. Olha aqui, por favor. Eu costumo falar o seguinte, existe uma diferença em não usar e renunciar. Se você não quiser usar o direito, ok, ele é seu. Usa quando você quiser. Agora, renunciar, falar que está abrindo mão, aí eu não vou admitir. Porque, em regra, o direito fundamental ele é irrenunciável. É por conta disso, pessoal, dando um exemplo, que nós não aceitamos no Brasil a eutanásia, que é aquela morte suave, ou seja, o cara mesmo diante de uma situação ali totalmente vegetativa, eu não posso ir lá e ceifar a vida dele. Eu vou responder por homicídio, às vezes um homicídio piedoso, em virtude do relevante valor moral daquela situação, mas eu vou responder. Beleza? O Brasil aceita a ortotanásia, mas a eutanásia não, mas esses são outros 500, vamos ver depois isso aí. Beleza? Agora, cuidado com o seguinte, em regra, a irrenunciabilidade é uma característica aí que predomina. Agora, cuidado com o BBB. Como assim, professor, com o BBB? Big Brother Brasil, isso mesmo. Nos reality shows, impera uma tese chamada de renunciabilidade temporária de direito fundamental. Deixa eu te explicar. Não é que quando eu vou num reality show, eu esteja abrindo mão de todos os meus direitos definitivamente. Jamais. Todavia, alguns deles temporariamente estão sendo renunciados. Por exemplo, intimidade, vida privada, locomoção, não é? Então, quando eu assino um contrato de adesão com a emissora para participar desses programas, está tendo ali uma renunciabilidade temporária de direito fundamental. Alguns direitos, momentaneamente, estão sendo renunciados diante daquele caso concreto. Beleza? Então, dessa forma aí, nós conversamos um pouco sobre as características dos direitos fundamentais. Matéria muito importante que não cai, despenca em prova. Então, muito cuidado aí. Beleza? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!